Bom dia pessoal, vamos para as análises dos jogos desta quarta-feira, 8 de junho de 2022. Mas antes vamos conferir a lista de segunda-feira. E na lista estava o over 2,5 no jogo Áustria contra a Dinamarca e bateu. A Dinamarca abriu o placar aos 28 minutos, aos 67 a Áustria empatou e aos 84 a Dinamarca fez o gol da vitória e venceu por 2-1. Também estava na lista o over mais de 2,5 no jogo da Croácia contra a França e não bateu. O jogo terminou empate em 1-1. A França abriu o placar aos 52 minutos e aos 83 a Croácia empatou a partida e terminou nesse 1-1. Também estava na lista o over mais de 2 gols no jogo da Islândia contra a Albânia. Quem fez essa entrada teve a aposta devolvida. O jogo terminou empate por 1-1. A Albânia abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo e no início do segundo tempo a Islândia empatou o jogo, mas terminou mesmo nesse 1-1. E para fechar a lista de segunda-feira tinha o over mais de 2 gols no jogo do Botafogo contra o Goiás e também bateu. A equipe do Botafogo abriu o placar no final do primeiro tempo, mas no segundo tempo a equipe do Goiás virou o jogo e venceu por 2-1. Então a lista de segunda-feira ficou aí com 2 acertos, um erro e uma devolvida. Vamos agora para as análises dos jogos desta quarta-feira. E vamos começar com a UEFA Nations League, Bélgica contra a Polônia. Os últimos jogos entre eles, vitória da Polônia por 2-0, vitória da Polônia por 1-0 e vitória da Polônia por 3-0. A Bélgica vem de derrota em casa, foi goleada pela Holanda por 4-1 e a Polônia vem de vitória e venceu em casa o País de Gales por 2-1. A Bélgica é favorita com uma odd de 1,55, mas ao que tudo indica não vai com o time titular. Courtois está fora, De Bruyne também está fora, o Lukaku também não aparece na escalação. Eu vou ficar fora desse jogo, dando sequência País de Gales contra a Holanda. Os últimos jogos entre eles, vitória da Holanda por 3-2 e vitória da Holanda por 2-0. O País de Gales vem de vitória sobre a Ucrânia, jogo que valia vaga para a Copa do Catar, e a Holanda vem de vitória, venceu a Bélgica fora de casa por 4-1. A Holanda é favorita com uma odd de 1,50, eu acho um pouco baixa, mas eu vou colocar a Holanda em back. Dando sequência, Irlanda contra a Ucrânia, os últimos jogos, a Irlanda vem de derrota, perdeu para a Armênia por 1-0, nos últimos 10 jogos tem 2 derrotas, e a equipe da Ucrânia vem de derrota, perdeu para o País de Gales por 1-0. Nos últimos 10 jogos tem apenas uma derrota. Nesse jogo eu vou colocar a Irlanda em lei. Seguindo, vamos para o jogo Escócia contra a Armênia. Os últimos jogos, a Escócia vem de derrota, perdeu para a Ucrânia por 3-1. E a Armênia vem de vitória, venceu a Irlanda por 1-0. A Escócia joga em casa, é favorita com uma odd de 1,33, é um pouco baixa, mas eu vou colocar a Escócia em back. Dando sequência, temos Campeonato Brasileiro da Série A, América Mineiro contra o Ceará. A equipe do América Mineiro ocupa a 5ª colocação nos últimos 5 jogos, tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a equipe do Ceará na 16ª colocação, nos últimos 5 jogos são 4 empates e 1 vitória. Jogando em casa, a equipe do América ocupa a 4ª colocação, em 4 jogos tem 3 vitórias e 1 derrota. Jogando fora de casa, a equipe do Ceará ocupa a 4ª colocação, em 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles, empate em 0-0, vitória do América Mineiro por 2-0 e empate em 0-0. Aqui no pré-live, um back América Mineiro eu acho um pouco arriscado e o lei eu acho que não tem muito valor. Vou deixar esse jogo fora da lista, dando sequência Juventude contra o Atlético Paranaense. A equipe do Juventude ocupa a 17ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a equipe do Atlético Paranaense na 8ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Juventude ocupa a 15ª colocação, em 5 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Atlético Paranaense ocupa a 16ª colocação, em 4 jogos tem 1 vitória e 3 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do Atlético Paranaense por 2-0 e vitória do Atlético Paranaense por 3-0.
O Juventude vem de vitória e venceu o Fluminense em casa por 1-0. E a equipe do Atlético Paranaense vem de empate em casa contra o Santos por 2-2. Eu vou ficar fora desse jogo. A equipe do Juventude tem apenas uma vitória jogando em casa. E a equipe do Atlético Paranaense é uma equipe que também não vence muito jogando fora de casa. Dando sequência, Atlético Goianiense contra o Avaí. A equipe do Atlético Goianiense na 19ª colocação nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. O Avaí na 14ª colocação nos últimos 5 jogos tem 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Atlético Goianiense ocupa a 14ª colocação. Em 5 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Avaí ocupa a 20ª colocação. Em 4 jogos tem 1 empate e 3 derrotas. Os últimos jogos entre eles: empate por 2-2, empate em 0-0 e vitória do Atlético Goianiense por 2-0. O Atlético Goianiense vem de derrota, perdeu em casa para o Corinthians por 1-0 e o Avaí vem de empate em casa contra o São Paulo por 1-1. E nesse jogo eu vou colocar o Atlético Goianiense em back. Dando sequência, Red Bull Bragantino contra o Flamengo. A equipe do Red Bull Bragantino na 15ª colocação nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. A equipe do Flamengo na 11ª colocação nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Red Bull Bragantino ocupa a 13ª colocação. Em 5 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Flamengo ocupa a 10ª colocação. Em 4 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles: empate por 1-1, vitória do Red Bull Bragantino por 3-2 e empate em 1-1. A equipe do Red Bull Bragantino vem de derrota, perdeu em casa para o Internacional por 2-0. Nos últimos 10 jogos tem apenas 1 vitória, venceu o Ceará fora de casa. E a equipe do Flamengo vem de derrota em casa, perdeu para o Fortaleza por 2-1. Nos últimos 10 jogos tem apenas 2 derrotas, mas também é uma equipe que não vem jogando muito bem nos últimos jogos. Eu vou ficar fora desse jogo. Dando sequência, Fluminense contra o Atlético Mineiro. A equipe do Fluminense ocupa a 13ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a equipe do Atlético Mineiro na 3ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando em casa, a equipe do Fluminense ocupa a 17ª colocação. Em 4 jogos tem 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Atlético Mineiro ocupa a 9ª colocação. Em 4 jogos tem 1 vitória e 3 empates. Os últimos jogos entre eles: vitória do Atlético Mineiro por 2-1, vitória do Atlético Mineiro por 1-0 e vitória do Atlético Mineiro por 2-1. O Fluminense vem de derrota, perdeu fora de casa para o Juventude por 1-0, depois de perder em casa para o Flamengo por 2-1. O Atlético Mineiro vem de empate fora de casa contra o Palmeiras por 0-0, depois de vencer em casa o Avaí por 2-1. Aqui eu colocaria a equipe do Fluminense em lei se tivesse com uma odd abaixo de 3, mas com essa odd de 3,75 eu vou ficar fora desse jogo. Dando sequência, Santos contra o Internacional. A equipe do Santos ocupa a 9ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Internacional na 7ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 4 empates e 1 vitória. Jogando em casa, a equipe do Santos ocupa a 3ª colocação. Em 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jogando fora de casa, a equipe do Internacional ocupa a 5ª colocação. Em 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles: empate por 1-1, empate por 2-2 e vitória do Santos por 2-0. A equipe do Santos, que vem de empate fora de casa contra o Atlético Paranaense por 2-2, já não vence aí há 4 jogos. E a equipe do Internacional vem de vitória contra o Red Bull Bragantino fora de casa por 2-0. Nesse momento, eu acho que a equipe do Internacional vem jogando melhor que o Santos e eu vou colocar o Santos na lista em lei. Dando sequência, temos também o Campeonato Brasileiro da Série B, Cruzeiro contra o CRB. A equipe do Cruzeiro é líder do campeonato, nos últimos 5 jogos são 5 vitórias. E a equipe do CRB na 13ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Cruzeiro ocupa a 3ª colocação, em 4 jogos tem 4 vitórias.
Jogando fora de casa, a equipe do CRB ocupa a 10ª colocação. Em 5 jogos tem uma vitória e 4 derrotas. Os últimos jogos entre eles, empate em 0-0, vitória do CRB por 4-0 e empate por 0-0. A equipe do Cruzeiro vem de vitória fora de casa, venceu o Operário por 2-1 e a equipe do CRB vem de empate em casa contra o CSA por 0-0. Aqui eu até acho que a equipe do Cruzeiro vai vencer essa partida, vem em um bom momento, joga em casa diante da torcida, mas o histórico recente é favorável ao CRB e essa odd de 1,44 para o Cruzeiro, eu vou ficar fora desse jogo. Dando sequência, Bahia contra o Sport, a equipe do Bahia ocupa a 2ª colocação nos últimos 5 jogos, tem 3 vitórias e 2 derrotas. E a equipe do Sport na 3ª colocação nos últimos 5 jogos, tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Bahia ocupa a 1ª colocação, em 5 jogos são 5 vitórias. Jogando fora de casa, o Sport ocupa a 7ª colocação, em 5 jogos tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles, vitória do Sport por 3-2, vitória do Sport por 1-0 e vitória do Sport por 1-0. A equipe do Bahia vem de vitória, venceu em casa o Criciúma por 2-1 e a equipe do Sport vem de vitória, venceu a Ponte Preta em casa por 2-1. Aqui é um jogo 100% para leitura, é um clássico do Nordeste, eu vou ficar fora desse jogo. Então a lista de quarta-feira ficou aí com o Beck Holanda, Beck Escócia, Beck Atlético Goianiense, Lei Irlanda e o Lei Santos. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.